Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, então fique muito à vontade, porque aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Hoje nós teremos mais um especial de novela, Anjo de Mim. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Anjo de Mim foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 6 da tarde, escrita por Walter Negrão, com direção geral de Ricardo Waddington, que estreou no dia 9 de setembro de 1996 e terminou no dia 29 de março de 1997, completando um total de 171 capítulos. Na trama principal, o tema é o espiritismo, visto sob a ótica de regressão a vidas passadas. Floriano Ferraz, vivido por Tony Ramos, é um escultor atormentado por fortes dores no ombro e visões de uma mulher que morre a seus pés. Exausto e incentivado por seu mestre e amigo, o artesão Quirino, Milton Gonçalves, ele procura a ajuda do psiquiatra Ulisses, Odilon Wagner. Por meio de técnicas de regressão, descobre que no ano de 1880, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ele era o tenente Belmiro, apaixonado pela jovem Valentina, Carolina Kestin. A moça, casada com um homem mais velho, é gravemente ferida quando tentava fugir com seu amado. Ao sofrer um golpe de espada, ela se desequilibra e cai do terceiro andar de um palacete aos pés de Belmiro. Antes de morrer, porém, Valentina marca um encontro com o tenente no futuro. A experiência transforma completamente a vida de Floriano, que resolve abandonar tudo, inclusive a namorada Antônia, feita por Tássia Camargo, para ir atrás de sua história passada. O escultor se muda para Petrópolis, mas sua busca não é fácil, porque Valentina não reencarnou com a mesma fisionomia. Ele encontra, então, 3 possíveis candidatas: Maria Elvira, vivida por Paloma Duarte, Joana, Helena Ranaldi e Lavínia, Viviane Pasmanter. E tenta descobrir qual delas tem nas costas o mesmo sinal de Valentina, a prova da reencarnação de sua amada. Marco Monterrey, Erson Capri, pai de Elvira e Nando, Márcio Garcia, é o antagonista de Floriano em sua empreitada romântica. Os dois disputam um velho palacete da cidade. Floriano quer restaurar o prédio porque ele é o ponto de encontro com sua amada. Marco deseja derrubá-lo para construir um shopping e encobrir um crime do passado. A luta entre os personagens coloca em discussão o conflito entre progresso e preservação do patrimônio histórico, dividindo a opinião pública da cidade. Por fim, revela-se que Marco é a reencarnação de Cincinato, Gracindo Júnior, responsável pela morte de Valentina. Em sua busca para encontrar Valentina, Floriano se apaixona por Joana, mas descobre que ela não tem a marca que tanto procura. Elvira descobre a história de Floriano e, para seduzi-lo, tatua o sinal de Valentina em seu corpo. Apesar de amar Joana, Floriano fica muito perturbado com a descoberta e passa a noite com Elvira. Em seguida, conta toda a sua história para Joana, que, a princípio, termina sua relação com ele. Os dois, porém, reatam sob a promessa de esquecer o passado. Floriano descobre, então, que o sinal de Elvira era falso e que Lavínia, que ao longo da trama tornou-se sua amiga e por quem passou a ter grande afeto, é a verdadeira reencarnação de Valentina. Ele se dá conta de que sua missão nessa vida era transformar o antigo palacete em um abrigo para crianças abandonadas com a ajuda de Lavínia. Agora, ele está livre para viver sua história de amor com Joana, que termina a trama grávida. Lavínia se casa com Nando. Um personagem super importante que cativou todo o público em uma trama paralela de Anjo de Mim foi o Canequinha, feito pelo queridíssimo Elias Glazer, que ganhou a simpatia do público vivendo esse personagem, que era uma figura que beirava o grotesco, mas era doce e dono de uma pureza infantil. O personagem ele era mentalmente confuso, porém atento aos detalhes importantes do passado. Na
história, ele se transforma em fiel escudeiro de Floriano e forma uma dupla com Lavínia, ajudando-a a manter o abrigo criado para as crianças abandonadas. Agora a gente vai saber um pouquinho mais das curiosidades de bastidores de Anjo de Mim. Com o sucesso da trama espírita A Viagem, de Ivani Ribeiro, 2 anos depois, Walter Negrão apresentou essa sinopse, para a qual se baseou na doutrina kardecista para aprofundar o tema da reencarnação e dos laços espirituais que unem as pessoas. A temática de Anjo de Mim foi fundamentada tanto pelo campo religioso quanto pelo campo científico. Era dada uma explicação para cada fenômeno ocorrido na história. Para expandir seus conhecimentos sobre terapias de regressão, o autor conversou longamente com o escritor Brian Weiss, autor do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, além de ouvir diversos psicoterapeutas brasileiros. Apesar do capricho da produção e do bom elenco, a história do homem que procura a reencarnação de um antigo amor não cativou. No início despertou uma certa curiosidade no público por causa de técnicas de terapia de regressão difundidas na novela, mas não foi o suficiente para segurar o público interessado em frente à TV. Foi ótima a caracterização de Elias Glazer como Canequinha, um deficiente mental que, para compor o seu personagem, inspirou-se na lendária figura de Dona Olímpia, que perambulava pelas ruas de Ouro Preto em Minas Gerais entre as décadas de 1950 e 1970. Tony Ramos contou com a ajuda da escultora Jaqueline Cavalcante para manusear os instrumentos de trabalho do seu personagem, que fazia esculturas abstratas em resina. Já Milton Gonçalves teve a colaboração dos artistas Gessé e Carlinhos para dar forma às esculturas em pedra-sabão e madeira feitas pelo mestre Quirino. Entre as ações de merchandising social inseridas na trama estavam o risco da gravidez não planejada, as consequências do uso abusivo do álcool e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quanto a essa última questão, buscou-se apontar alternativas viáveis para a solução do problema da infância e da juventude em situação de risco social. Por meio dos esforços de Floriano e seus amigos, procurou-se mostrar um trabalho de recuperação de crianças e jovens. Para transformar o palacete onde morava em abrigo, Floriano foi conhecer o projeto Axé, na Bahia, uma entidade que procura retirar crianças das ruas para integrá-las em programas de educação, cultura e esporte. A trama da novela era ambientada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e várias locações da cidade foram usadas para as externas, como a Catedral, o Museu Imperial e a Câmara Municipal, que serviu de fachada para a casa da personagem Joana, feita pela Helena Ranaldi. Como Anjo de Mim se passava em 2 épocas distintas, a produção trabalhou com 2 cidades cenográficas construídas no Projac. Até mesmo a praça onde ficava o Palacete de Valentina ganhou 2 versões diferentes. Para reconstruir o passado com precisão, a equipe de produção de arte pesquisou os arquivos da Biblioteca do Museu Imperial de Petrópolis, que tem um rico acervo de textos e fotografias. Anjo de Mim foi a primeira novela de Carolina Casting e teve como colaboradora, adivinhem quem? Ela mesma, Elizabeth Jean. Pois é, parece que a Elizabeth Jean já começou meio que fazer ali um vestibular, né, sobre temas espiritualistas com Anjo de Mim ao lado de Walter Negrão. Não sei, de repente, provavelmente ela já estudava, já se interessava pela doutrina, e aí depois de se tornar uma autora titular, ela foi a fundo nesse tema e já fez 4 novelas, né, super aclamadas aí sobre espiritualidade, espiritismo. Então é muito interessante saber que a Jean, ela estava nessa equipe. Imagino que ela deve ter ficado muito feliz, né? E outra curiosidade é que o título provisório de Anjo de Mim, o primeiro título pensado, foi Encontro Marcado. E o título provisório de Além do Tempo também foi Encontro Marcado. Até hoje não tivemos nenhuma novela com esse título, que eu acho ótimo e que serve para muitas tramas, né? Se a gente for parar para pensar. Mas tá aí, uma curiosidade. Por que será que Encontro Marcado nunca vinga como o título de uma novela? Será que ele já é patenteado? Pode ser que seja, né? Já que não é um título assim tão diferentão,
Mas eu lembro de um filme com esse título, com o Brad Pitt, do ano 2000, 2001. Vocês lembram desse filme, Gente, Encontro Marcado? Era um filme belíssimo, que também falava meio que sobre espiritismo, encarnação. Eu lembro que a mocinha do filme se apaixonava pela morte, que era interpretada justamente por quem? Brad Pitt. Quem não se apaixonaria, né, pela morte com a carinha do Brad Pitt, não é mesmo, gente? Mas tá aí, gente. Essas são as curiosidades de Anjo de Mim. Até me estendi aqui com relação ao título provisório falando de cinema. Mas Anjo de Mim nunca foi reprisada. É muito curioso, né? Porque o tema é um tema que atrai bastante público. Mas na época a novela realmente foi meio que um flopzinho. Eu nem coloquei aqui no quadro que flop foi esse, porque imagino que ia ter muita gente defendendo com unhas e dentes, mas se a gente for falar em números, a novela ela atingiu uma média geral de 28 pontos, o que pra época era bem pouco. Quer dizer, não tão pouco assim, porque a média era 30 pontos no horário das 6, né? Então realmente ficou abaixo e não teve repercussão, não se ouvia falar dessa novela como foi o sucesso, né, de 2 anos antes de A Viagem. Então, assim, era uma coisa muito curiosa, porque A Viagem foi aquele surto coletivo, onde só se falava naquela trama no ano de 94. E aí, quando a Globo tenta investir novamente no tema em 96, não tem nenhum rastro do mesmo sucesso. Então ela ficou ali nos 28 pontos de média, às vezes bem menos do que isso. E é uma novela que veio logo depois de Quem é Você, que também foi considerada um flop, digamos assim, né? Não é considerada uma novela de muito sucesso, também não teve repercussão, mas Quem é Você teve uma média geral de 32 pontos. Então, se você for comparar, Anjo de Mim ficou bem aquém mesmo do esperado. Mas é uma novela que hoje, por exemplo, eu acho super válido voltar no Viva. Eu acho que daria super certo, gente. Esse tema, né, do amor reencarnado, esse homem em busca desse amor do passado, que fez um encontro, que marcou um encontro no passado com essa amada que morre no futuro, eu acho muito instigante. E tem aquela coisa das 3 personagens que podem ser essa mulher. Claro, hoje a gente já sabe quem é a reencarnação da Valentina, tudo que foi feito ali, mas assistir novamente e ver como é que as coisas se encaminharam seria muito interessante. E na época eu acho que era instigante, mas com certeza deve ter tido uma coisa ou outra que não despertou o interesse do telespectador. Eu mesmo era meio que proibido, né? Novelas que falavam de espiritualidade na minha casa era uma coisa meio proibida, porque os meus pais tinham outra religião, então era um tema meio maldito, assim, falar de qualquer outro tipo de crença. Então eu nem me empolgava muito com novelas espíritas. Mas mesmo sem me empolgar tanto com o tema, eu lembro que passou ao largo, assim, pra mim. Anjo de Mim não me instigava como A Viagem me instigava, mesmo sem eu poder ver dentro de casa, porque eu era só uma criança que não tinha vontade própria, né? Que não podia me mandar. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse especial de Anjo de Mim, que eu fiz questão de trazer aqui pro canal, mesmo não sendo uma novela tão conhecida, tão badalada, tão repercutida, porque ela completa hoje exatamente 25 anos de sua estreia. É uma data redondinha e eu gosto de trazer datas redondas aqui pro canal. Então, se você gostou desse vídeo, porque eu gostei bastante de relembrar Anjo de Mim, eu tenho vontade de assistir essa novela hoje, porque o elenco é fabuloso. Tem Tony, tem Helena, tem Paloma Duarte maravilhosa, Viviane, incrível. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. De verdade que eu adorei fazer. Se gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta muito. Não deixa de apertar esse botãozão vermelho que está bem abaixo desse vídeo aqui para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E me segue nas redes sociais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!